Paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? A tia espera que vocês estejam muito bem. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Só que, por enquanto, a gente tem que ficar nas nossas casas. Então, vamos prestar atenção na aulinha. Hoje, primeiro, a tia vai cantar uma historinha. Cantar uma musiquinha. Então, vamos. Fica de pé. Vamos levantar. Ó, vamos levantar pra gente cantar. Vamos lá. A Bíblia nos conta uma história tão linda. E se você não ouviu ainda, eu vou contar pra vocês. A história que eu vou contar pra vocês é sobre Davi, um menino guerreiro. É uma história de força e coragem. Mas fique aí, ó, bem quietinho no seu lugar e preste bastante atenção. Um dia, Deus disse a Samuel que enchesse um vaso de azeite para ele ir até a casa de Jessé. Vocês sabem quem é Jessé? Peraí, vamos continuar. E lá, Deus ia mostrar para Samuel de que ele tinha que ungir um dos filhos dele. Aí, quando Samuel chegou lá, tinha homens fortes, assim, os filhos de Jessé eram bem fortes, eram altos. Só que quando Jessé viu Eliabe, quando Samuel viu Eliabe, ele teve a certeza de que era aquele que Deus tinha falado para ele ungir. Mas Deus olha o coração, não olha a nossa aparência. Então, Deus disse a Samuel de que não era aquele. Então foi passando, olhando para outro. E quando deu 7 filhos, Deus ainda não tinha falado qual era para ele ungir. Então Samuel perguntou para Jessé se ele havia mais algum filho. Então Jessé disse que havia mais um, que estava lá no campo. Ele estava lá no campo cuidando do quê? Das ovelhas. Eles estavam lá cuidando das ovelhas. Então Samuel pediu para que Jessé fosse chamá-lo. Então Jessé pediu para um dos seus servos ir a chamar. Então quando Davi chegou, Deus mostrou para Samuel de que era aquele, ele era o escolhido. Então Samuel ungiu a Davi. Então desde aquele dia que ele foi ungido, o Espírito Santo ficou junto com Davi. Ele acompanhava ele por onde ele fosse. Naquela época, os israelitas estavam em guerra. 3 dos irmãos de Davi foram para a guerra. E lá, eles estavam combatendo contra os filisteus. Jessé mandou Davi que levasse comida para seus irmãos lá no campo. Então, no outro dia, Davi acordou bem cedinho e pediu para que o outro pastor fosse cuidar das ovelhinhas, porque as ovelhinhas não podiam ficar sozinhas, né? Então, ele foi lá, outro pastor foi para cuidar das ovelhinhas. Então, Davi levantou bem cedinho e foi. Quando Davi chegou lá, ele estava conversando com seus irmãos. De repente, ele escutou uma voz. Era uma voz que afrontava o povo de Israel. Ele falava coisas feias, não falava coisas bonitas. Então, Davi falou, quem é esse? Quem é esse que afronta o povo do Deus de Israel? Como assim? O exército do Deus vivo é afrontado? E ninguém fez nada? Como assim? Então, Davi ficou muito bravo. Saul, que ficou sabendo de que Davi tinha ficado bravo. Então, ele pediu para os servos chamarem a Davi. Quando Davi chegou lá, ele disse que ele ia afrontar, ele ia até o gigante, ele ia lutar com o gigante. Mas Saul falou para ele que ele era só um menino. Davi era só um menino. Como que ele ia lutar? Então ele disse que ele matou um urso, ele já matou um leão para cuidar das ovelhinhas. Então ele poderia sim, porque Deus estava com ele.
Então, Saul ficou contente com as palavras deles, mas falou pra ele que ele ia ter que usar uma armadura. Aí ele teve que colocar uma armadura, assim, daquelas de soldado, assim, bem grandona. Só que Davi era pequeno. Então, ele colocou a armadura e Davi não conseguia nem andar. Davi ia andando, mas não aguentou. Porque a armadura era muito grande, Davi era pequenininho. Então, Davi tirou aquela armadura, tirou. E foi indo. Disse que ele não ia usar aquela armadura. Mesmo assim, ele foi para enfrentar o gigante. E ele foi indo. E daí, ele passou no riacho e olha o gigante. Olha o tamanhozinho de Davi, olha do gigante. Então, Davi foi indo e passou no riacho. Lá, ele pegou 5 pedrinhas e o gigante ficava, ha, vocês mandaram uma criança vir até a mim. Então, ele pegou 5 pedrinhas e foi indo. E o gigante, enquanto isso, estava amaldiçoando Davi, falando coisas feias para Davi. Davi pegou as 5 pedrinhas, colocou uma na funga e começou a rodar. E falou, você vem a mim com espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor, do Deus de Israel. Então, ele rodou. Roda a funga, vamos rodar a funga, assim. E rodou. Daí jogou. Daí o gigante fez o quê? Caiu. O gigante caiu no chão, com uma pedrada bem na testa. Porque ele afrontou o povo de Israel. O nosso Deus, ele cuida da gente a todo momento. Então, a gente não precisa de ficar com medo das coisas que nos afrontam. Deus cuida da gente em todos os momentos. Então, foi assim que Davi ficou. E depois de um tempo, Davi continuou servindo a Deus, né? Mas Deus cumpriu com a promessa. Quando Davi foi ungido, depois de um tempo ele virou rei. Davi virou rei. E era um rei que amava muito a Deus. E assim Davi seguiu os seus dias. Essa foi a historinha, crianças. A historinha de Davi. A tia espera que vocês tenham entendido e prestado atenção, porque depois vai ter perguntas, tá? A tia quer que vocês respondam aqui no comentário. A tia vai fazer algumas perguntas e eu quero que vocês respondam, tá bom? Quer ver? Quantos irmãos Davi tinha? Quem era o nome do pai de Davi? E como que Davi derrubou o gigante? Só essas perguntas, eu quero que vocês respondam. Tudo bem? Beijo, crianças. A tia tá morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Paz!